Olá, pessoal! Bem-vindos ao Zona da Ciência, o canal que explora os mistérios do universo com muita curiosidade e diversão. Eu sou o seu anfitrião e hoje vamos falar sobre um tema fascinante: como é ver a luz no fim do túnel. A ciência por trás das experiências de quase morte. Você já se perguntou o que acontece com a nossa mente quando estamos à beira da morte? Será que existe uma vida após a morte? Será que podemos viajar para outras dimensões da existência? Será que podemos encontrar entidades superiores ou parentes falecidos? Essas são algumas das questões que envolvem as chamadas experiências de quase-morte, ou EQM, que são relatos de pessoas que estiveram em situações de risco de vida e tiveram vivências intensas e transformadoras. Neste vídeo, vamos conhecer alguns dos casos mais impressionantes de EQM, como o do médico Eben Alexander, que ficou em coma por uma semana e alega ter visitado o céu, ou do menino Colton Burpo, que aos 4 anos foi submetido a uma cirurgia e depois contou que viu anjos e Jesus. Também vamos explorar o que a ciência tem a dizer sobre esses fenômenos, quais são as possíveis causas e explicações neurobiológicas, psicológicas e espirituais para eles, e quais são os efeitos que eles têm na vida das pessoas que os vivenciam. Se você gosta de ciência, mistério e aventura, não perca este vídeo incrível. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aqui no Zona da Ciência, você sempre vai encontrar conteúdo de qualidade, atualizado e divertido. Então, vamos lá? As experiências de quase-morte são um tema que desperta a curiosidade e o interesse de muitas pessoas, tanto leigos quanto especialistas. Afinal, quem não gostaria de saber o que acontece depois que morremos, ou se existe algo além da nossa realidade física? As EQM são relatos de pessoas que estiveram em situações de morte iminente, como parada cardíaca, acidente, afogamento, overdose, etc., e que depois voltaram à vida, trazendo consigo histórias surpreendentes sobre o que viram e sentiram nesse intervalo. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup, realizada em 1982, cerca de 8 milhões de norte-americanos já tinham passado por uma EQM. Até 2005, haviam sido documentadas menções a EQM em 95% das culturas do mundo. Um dos mais antigos registros de EQM está contido na obra A República, livro 10º, de Platão. Mas o que exatamente as pessoas relatam quando passam por uma EQM? Embora cada caso seja único, existem algumas características comuns que foram identificadas pelos estudiosos do assunto, como a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross e o parapsicólogo Raymond Moody. Algumas delas são: sensação de paz e desaparecimento da dor, com alteração das noções de tempo e espaço. Desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente no qual o corpo se encontra ou viajando a locais distantes. Viagem por um túnel que possui uma luz no final, para a qual as pessoas são atraídas. Essa é uma luz muito intensa e brilhante, mas não ofusca a visão e é bastante chamativa. Aproximação de um ambiente paradisíaco, com paisagens, cores, sons e aromas indescritíveis, onde existe um limite que, se for ultrapassado, não será mais possível retornar à vida. Encontro com figuras espirituais ou de entes queridos já falecidos, que transmitem mensagens de amor, conforto e orientação. Revisão panorâmica da vida, onde as pessoas veem e avaliam os principais acontecimentos da sua existência, desde o nascimento até o momento da EQM. Recebimento de um conhecimento universal, onde as pessoas entendem o propósito da sua vida, o sentido da existência e a conexão com tudo o que há. Essas são algumas das experiências mais relatadas, mas existem outras, como a sensação de estar em um lugar escuro e assustador, a presença de seres hostis ou ameaçadores, a percepção de uma barreira ou um muro que impede a passagem, a audição de uma voz que diz que ainda não é a hora de morrer, etc. Essas experiências são menos frequentes, mas também fazem parte do espectro das EQM. Agora, você deve estar se perguntando, como é possível que essas experiências aconteçam? Será que elas são reais ou apenas ilusões? Será que elas são provas de que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo, ou apenas efeitos de um cérebro em estado crítico? Será que elas são influenciadas pela cultura, pela religião, pela personalidade ou pelo estado emocional das pessoas que as vivenciam? Essas são perguntas que a ciência tenta responder, mas que ainda não têm uma resposta definitiva. Existem diversas teorias e hipóteses que tentam explicar as EQM, tanto do ponto de vista materialista quanto do ponto de vista espiritualista. Vamos ver algumas delas a seguir.
Uma das abordagens mais comuns para estudar as EQM é a neurocientífica, que busca entender como o cérebro produz e modula os estados de consciência. A neurociência usa modelos teóricos e computacionais, baseados em dados empíricos, para investigar os mecanismos neurais envolvidos nas EQM. Alguns dos modelos mais conhecidos são o modelo do rascunho múltiplo, proposto por Daniel Dennett, que afirma que não existe um centro unificado da consciência, mas sim vários processos paralelos e distribuídos no cérebro, que geram diferentes versões da realidade, sem uma ordem temporal ou espacial definida. As EQM seriam, então, construções pós-hoc, baseadas em fragmentos de memória e imaginação, que são selecionados e editados de acordo com as expectativas e crenças das pessoas. O modelo do espaço de trabalho global, proposto por Bernard Baars, que sugere que existe um sistema de integração e comunicação entre as diversas áreas do cérebro, que permite a emergência da consciência. As EQM seriam, então, o resultado de uma ativação anormal desse sistema, que produziria alucinações e distorções perceptivas, devido à falta de oxigênio, à liberação de neurotransmissores ou à estimulação elétrica de certas regiões cerebrais. O modelo do núcleo dinâmico, proposto por Gerald Edelman e Giulio Tononi, que defende que a consciência é fruto da integração e da diferenciação da informação e da interação neural, ocorrendo em diversos níveis de organização, sem que haja um eu ou comando central. As EQM seriam, então, manifestações de um estado alterado de consciência, que refletiria a complexidade e a diversidade dos processos neurais envolvidos. O modelo do espaço de trabalho neuronal global, proposto por Santanislas Derraene e colaboradores, que combina os modelos anteriores e propõe que a consciência depende de uma rede de neurônios que se conectam e se sincronizam em alta frequência, formando um espaço de trabalho global que permite o acesso e a manipulação da informação. As EQM seriam, então, efeitos de uma desregulação dessa rede, que causaria uma perda de consciência e uma reativação parcial e caótica, gerando experiências anômalas e dissociativas. O modelo dos marcadores somáticos, proposto por Antônio Damasio, que postula que a consciência é uma consequência da interação entre o corpo e o cérebro, que produz emoções e sentimentos que orientam as decisões e as ações. A consciência emocional se manifestaria quando a consciência racional fosse comprometida pela situação de risco de vida, ativando memórias e imagens que teriam um forte significado afetivo. Esses são alguns dos modelos neurocientíficos que tentam explicar as EQM, mas existem outros, que envolvem aspectos como a glândula pineal, o campo magnético, a anestesia, a hipóxia, a hipercapnia, a hipotensão, a hipoglicemia, a endorfina, a serotonina, a dopamina, a acetilcolina, a dimetiltriptamina, etc. Todos eles buscam encontrar uma correlação entre as alterações fisiológicas e as experiências subjetivas, mas nenhum deles consegue dar conta de todos os aspectos e características das EQM. Além disso, esses modelos enfrentam algumas dificuldades e limitações, como a falta de evidências empíricas experimentais, já que as EQM são eventos raros, imprevisíveis e incontroláveis, que não podem ser reproduzidos em laboratório. A falta de critérios e métodos padronizados, já que as EQM são fenômenos complexos, multidimensionais e heterogêneos, que não podem ser medidos ou quantificados facilmente. A falta de consenso e definição, já que as EQM são conceitos controversos, ambíguos e polissêmicos, que não têm uma aceitação ou compreensão unânime. A falta de consideração e respeito, já que as EQM são experiências pessoais, profundas e sensíveis, que não podem ser reduzidas ou desqualificadas. Por isso, muitos pesquisadores e estudiosos defendem que a neurociência não é suficiente para explicar as EQM, e que é preciso levar em conta outras abordagens e perspectivas, que considerem os aspectos psicológicos, sociais, culturais, religiosos e espirituais das EQM. Uma dessas abordagens é a psicológica, que busca entender como a mente humana funciona e se desenvolve, e como ela influencia e é influenciada pelo comportamento e pelo ambiente. A psicologia usa teorias e técnicas, baseadas em observações e experimentos, para investigar os processos mentais envolvidos nas EQM. Algumas das teorias mais conhecidas são a teoria da dissociação, proposta por Ernest Ugar, que afirma que a mente humana pode se dividir em diferentes partes ou sistemas, que operam de forma independente e paralela. As EQM seriam, então, um mecanismo de defesa, que permitiria ao indivíduo se distanciar da situação de dor e sofrimento, criando uma realidade alternativa, mais agradável e confortável. A teoria da projeção, proposta por Carl Jung, que sugere que a mente humana pode projetar conteúdos inconscientes, que são reprimidos ou negados, na forma de imagens ou símbolos. As EQM seriam, então, uma manifestação do inconsciente coletivo, que compartilha arquétipos e mitos universais, como a luz,
o túnel, o guia, etc. A teoria da regressão, proposta por Stanislav Grof, que defende que a mente humana pode regredir a estágios anteriores do seu desenvolvimento, que são armazenados na memória. As EQM seriam, então, uma reativação de experiências perinatais, que remetem ao nascimento, ou de experiências transpessoais, que transcendem o ego e a identidade pessoal. A teoria da construção, proposta por Kenneth Ring, que postula que a mente humana pode construir a realidade a partir de informações sensoriais, cognitivas e emocionais, que são filtradas e interpretadas de acordo com as expectativas e crenças do indivíduo. As EQM seriam, então, uma construção mental, que refletiria a personalidade, a cultura, a religião e o estado emocional das pessoas que as vivenciam. A teoria da transformação, proposta por Bruce Greyson, que afirma que a mente humana pode se transformar em função de experiências significativas e impactantes, que provocam mudanças de valores, atitudes e comportamentos. As EQM seriam, então, uma experiência transformadora, que teria efeitos positivos e duradouros na vida das pessoas que as vivenciam. Essas são algumas das teorias psicológicas que tentam explicar as EQM, mas existem outras, que envolvem aspectos como a imaginação, a fantasia, o sonho, a memória, a criatividade, a intuição, a espiritualidade, etc. Todas elas buscam encontrar uma relação entre as experiências subjetivas e os fatores psicológicos, mas nenhuma delas consegue dar conta de todos os aspectos e características das EQM. Além disso, essas teorias enfrentam algumas dificuldades e limitações, como a falta de validade e confiabilidade, já que as EQM são eventos subjetivos, que dependem da autorrelato e da autoavaliação das pessoas que as vivenciam, que podem ser influenciadas por vieses e distorções. A falta de generalização e replicação, já que as EQM são eventos únicos, que variam de acordo com o contexto e as circunstâncias em que ocorrem, e que não podem ser comparados ou reproduzidos. A falta de causalidade e explicação, já que as EQM são eventos complexos, que envolvem múltiplas variáveis e interações, e que não podem ser atribuídos ou reduzidos a uma única causa ou fator. A falta de compreensão e ressonância, já que as EQM são eventos profundos e sensíveis, que exigem uma abordagem holística e humanista, e que não podem ser analisados ou interpretados de forma superficial ou mecanicista. Por isso, muitos pesquisadores e estudiosos defendem que a psicologia não é suficiente para explicar as EQM, e que é preciso levar em conta outras abordagens e perspectivas, que considerem os aspectos sociais, culturais, religiosos e espirituais das EQM. Uma dessas abordagens é a sociocultural, que busca entender como a sociedade e a cultura influenciam e são influenciadas pelo indivíduo e pelo seu comportamento. A sociologia e a antropologia usam conceitos e métodos, baseados em observações e entrevistas, para investigar os processos sociais e culturais envolvidos nas EQM. Algumas das ideias mais conhecidas são a ideia da influência social, proposta por Robert Bellah, que afirma que a sociedade e a cultura moldam e regulam a forma como o indivíduo pensa, sente e age, através de normas, valores, símbolos e rituais. As EQM seriam, então, um produto social, que refletiria as crenças, as tradições, as expectativas e as pressões do grupo ao qual o indivíduo pertence. A ideia da diversidade cultural, proposta por Charles Stark, que sugere que a sociedade e a cultura são plurais e dinâmicas, apresentando diferentes visões e interpretações da realidade, que são transmitidas e modificadas ao longo do tempo. As EQM seriam, então, um fenômeno cultural, que variaria de acordo com o contexto, a história, a linguagem e a simbologia do grupo ao qual o indivíduo pertence. A ideia da comunicação cultural, proposta por Alan Quileyar, que defende que a sociedade e a cultura são sistemas de comunicação e interação, que permitem ao indivíduo compartilhar e trocar informações, experiências, valores, crenças, etc. As EQM seriam, então, formas de comunicação cultural, que expressariam os significados e os símbolos de cada contexto histórico e social, e que teriam uma função adaptativa e evolutiva para a espécie humana. Esses são alguns dos temas psicológicos que tentam explicar as EQM, mas existem outros, como o da dissociação, o da regressão, o da projeção, o da defesa, o da compensação, o da integração, o da transformação, etc. Todos eles buscam encontrar relações entre as EQM e os processos psicológicos que ocorrem na mente humana, mas nenhum deles consegue explicar totalmente todos os aspectos das EQM, nem negar a possibilidade de que elas sejam mais do que meras ilusões. E você, o que acha dessas teorias? Você acredita que as EQM são apenas produtos da mente, ou que elas revelam algo mais profundo sobre o nosso ser? Deixe o seu comentário abaixo e participe da discussão. Queremos saber a sua opinião.
Mas não é só a psicologia que se interessa pelas EQM. Existem outras áreas do conhecimento que também se dedicam a estudar esse fenômeno, como a parapsicologia, a filosofia, a teologia, a antropologia, a sociologia, etc. Cada uma delas tem uma perspectiva diferente e complementar sobre as EQM, que pode nos ajudar a entender melhor esse tema tão complexo e intrigante. Uma das abordagens mais relevantes para estudar as EQM é a parapsicologia, que busca compreender como as EQM se relacionam com fenômenos paranormais ou psi, como a telepatia, a clarividência, a precognição, a psicocinese, etc. A parapsicologia usa métodos experimentais e estatísticos, baseados em evidências empíricas, para investigar os aspectos parapsicológicos envolvidos nas EQM. Alguns dos temas mais estudados são as evidências verificáveis das EQM, como a percepção extrasensorial de fatos ou objetos que não poderiam ser conhecidos pelos sentidos normais, a identificação de pessoas ou lugares que não poderiam ser reconhecidos pela memória comum, a confirmação de informações ou mensagens transmitidas por entidades espirituais ou entes queridos falecidos, etc. Alguns estudos sugerem que as EQM podem produzir casos de percepção verídica, que desafiam as explicações convencionais e que indicam a existência de uma consciência não localizada no cérebro. As consequências paranormais das EQM, como o desenvolvimento ou aumento de habilidades psi, a ocorrência de fenômenos poltergeist, a manifestação de sincronicidades, a percepção de presenças ou vozes, a comunicação mediúnica ou canalizada, etc. Alguns estudos sugerem que as EQM podem provocar mudanças na sensibilidade e na receptividade psi, que facilitam o contato com outras dimensões da realidade e que ampliam o espectro da experiência humana. Esses são alguns dos temas parapsicológicos que tentam explicar as EQM, mas existem outros, como o da sobrevivência da consciência, o da reencarnação, o da projeção astral, o da transcomunicação instrumental, o da retrocognição, etc. Todos eles buscam encontrar evidências de que as EQM são mais do que meros produtos do cérebro, e que elas revelam a existência de uma realidade transcendente e de uma dimensão espiritual da vida. E você, o que acha dessas teorias? Você acredita que as EQM são provas de que existe uma alma que sobrevive à morte, ou que elas são apenas efeitos de um cérebro em estado alterado? Deixe o seu comentário abaixo e participe da discussão. Queremos saber a sua opinião. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre como é ver a luz no fim do túnel. A ciência por trás das experiências de quase morte. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aqui no Zona da Ciência, você sempre vai encontrar conteúdo de qualidade, atualizado e divertido. E se você quer saber mais sobre os segredos da mente humana, como funciona o cérebro e a consciência, não perca o nosso vídeo anterior, que está aqui na tela. É só clicar e conferir. Um abraço e até a próxima!